O Hamas não é um movimento independente. Ele é o braço militar de uma organização muito mais antiga que tem um impacto global de violência milhares de vezes maior. E essa organização é a Irmandade Muçulmana. Oi, eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel Rio. E aqui na Rai TV a gente fala sobre Israel, geopolítica e antissemitismo. A Irmandade Muçulmana é uma organização fundada nos anos 20 em Cairo, no Egito, pelo líder chamado Hassan al-Banna. Al-Banna era um professor de estudos islâmicos que gostava muito e admirava muito as ideias nazistas de Hitler e de outros líderes palestinos que também pregavam o nazismo no Oriente Médio. E a gente já falou sobre ele aqui no canal, o cara chamado Rajamin al-Husseini. E se você quer entender mais sobre o nazismo árabe, clica aqui nesse vídeo. Voltando aqui para o Oriente Médio, a gente volta a falar da Irmandade Muçulmana, um movimento que começa para se revoltar contra o governo egípcio. Ele vê o Egito começando a ficar muito mais secular e menos religioso, e acha que a melhor forma de combater essa perda do Islã é através de pequenos atentados terroristas. Eles matam alguns ministros, cometem pequenos ataques em comunidades locais, mas não tem muita dimensão. É o bastante para esse líder ser assassinado pelo presidente do Egito. Mas com a sua morte, vem o novo líder, Said Qutb, que é muito mais religioso que al-Banna. Qutb é um professor mais erudito, mais focado nas escritas. Ele vai criar dois conceitos que vão mudar a história do radicalismo islâmico. O primeiro conceito fala que o mundo inteiro está em ignorância desde o século VI. E o que acontece no século VI é a época em que Mohammed revela o Alcorão e tem as primeiras grandes conquistas islâmicas, em que os muçulmanos, de acordo com Qutb, viviam da forma mais pura, de acordo com as palavras do profeta. E desde que saímos desse período do século VI, todas as sociedades estão vivendo de forma ignorante, ou seja, não fiéis ao livro, não fiéis à palavra pura do Alcorão. E ele acredita que, se o mundo está assim, ele tem que ser destruído e convertido. E como que eles fazem essa conversão? Trazendo a palavra por meios violentos e obrigatórios a todas as pessoas que não vivem sobre ela. Não apenas cristãos, judeus e pessoas que não aderem ao Islã, mas também a muçulmanos, que se não vivem ao jihad absoluto da Irmandade Muçulmana, têm que ser convertidos ou mortos. Aos olhos da Irmandade Muçulmana, não há saída senão a aderência total dessa ideologia. Qutb acredita também que o Egito não é suficiente, que a gente tem que expandir essa ideologia para o mundo inteiro. O Egito faz fronteira com a faixa de Gaza, um território que está sendo muito discutido hoje em dia e principalmente desde o dia 7 de outubro. E tem na faixa de Gaza, mesmo antes dela ser um território israelense, uma universidade de centro islâmico. E essa universidade se torna um centro de radicalização. Ela é muito perto da fronteira e eles conseguem entender que aquela população já é uma população que é mais disposta a aderir a ideologias violentas. Então, através da universidade, ele começa a radicalizar líderes e enviá-los para o mundo para conseguirem atingir populações que ficam fora do Oriente Médio. Qutb também é assassinado pelo governo egípcio. E em seu lugar entra Yusuf Qaradawi, o último líder espiritual da Irmandade Muçulmana, que também foi o líder espiritual do Hamas. E ele radicalizou de uma forma mais severa ainda, falando que os judeus eram sujos, que não havia nenhuma redenção para judeus, nem distinção entre judeus e sionistas. Mas junto de Qaradawi também vem uma mudança muito importante. A Irmandade Muçulmana, por ser tão perseguida pelo governo egito, denuncia a violência. Isso em 1970. Por que ela faz isso? Para poder se tornar um partido político do governo egípcio. E até hoje existem assentos no Senado egípcio desses membros terroristas, porque no Egito eles agora só operam de forma diplomática. Então como é que eles conseguem pregar toda essa violência e todo esse radicalismo se eles só podem ser diplomatas? Bom, eles criam organizações proxy da Irmandade Muçulmana. Eles têm chefe de jihadismo internacional, ou seja, pessoas que recrutam líderes fora do Egito para criar esses partidos. E qual é um desses partidos? O Hamas, na faixa de Gaza, que é criado justamente na universidade que Qutb escolhe para ser um centro de radicalização no Egito e que, depois da Guerra dos 6 Dias, passa a ser um território israelense. Então, Israel, quando tenta fazer a troca de território e oferece ao Egito a devolver a faixa de Gaza, é rejeitada. O Egito não quer a Gaza de volta, porque eles sabem a violência que está lá dentro. Eles sabem o tipo de ideologia que está sendo fomentada desde os anos 20 pela Irmandade Muçulmana. E Israel, ao manter o território, fica com um grupo terrorista violentíssimo dentro de casa.
Então, olha só, ideólogos dos anos 20, 40, 50, que são perseguidos pelo governo egípcio, conseguem um novo lar num Estado que, por ser democrático, permite muito mais direitos de expressão, organizações estudantis que, por mais que são anti-Israel, podem existir no Estado, porque Israel é assim. Você vai ver nas universidades como a Universidade Hebraica de Jerusalém, na Universidade de Tel Aviv, protestos contra o governo. Pessoas que podem falar abertamente que elas são contra as ações dos políticos israelenses e querem mudanças radicais ao Estado. Em governos ditatoriais, esse tipo de discurso não é permitido. Quando a gente fala desses chefes de internacionalização do jihad, a gente fala de uma figura muito importante que vai até o Afeganistão para identificar um novo líder. E esse líder nada menos é do que Osama Bin Laden. Ele é um jovem no Afeganistão que está criando esse movimento chamado Al-Qaeda, que passa a ser independente, mas também começa como um braço da Irmandade Muçulmana. Então, falando de jihadismo e dessa violência extremíssima reacionária do Islã, pode parecer que ela só afeta Israel ou ela só afeta os judeus. Mas, na verdade, o inimigo deles é o Ocidente por completo. Todos aqueles que pregam contra qualquer forma de vida que não é a da Sharia, a mais ortodoxa e a mais fechada do Islã. E afeta todos até os 20 mil mortos no dia 11 de setembro de 2001. Esses movimentos criados no Oriente Médio acabam afetando as vidas de nós aqui no Ocidente. Gostou do vídeo? Dá like e se inscreve aqui na Rai TV.